E quando a gente vem de lá para cá, todos os lugares estão quentes. Porém, eu tenho uma notícia. Porém, eu tenho uma boa notícia. E eu vou dar essa boa notícia. Em nome de Jesus. Amém? Eita! Glória a Deus. Vamos fazer igual quando o CD arranhava, né? Que a pessoa ia ter oportunidade, né, pastor? Que na hora de colocar a música, o CD estava arranhado e não queria entrar. E nós ficávamos dizendo, glória a Deus, aleluia, até dar certo, e dava, não era? Então hoje não é diferente, né? Se o som querer dar qualquer zebra aí, a gente vamos dizer glória a Deus e aleluia, até normalizar. No entanto, nós temos uma notícia excelente. Os céus já se movem, formando a chuva para ser liberado sobre a terra. Então, logo, logo, irmão Moacir, vai ter chuva sobre a terra, em nome de Jesus. Queridos, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua casa, louvar a Deus pela sua família. Desde já agradecer os pastores aqui presentes, as igrejas que estão aqui conosco também presentes. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E nesses 2 dias, eu creio que a nossa história ela será mudada. A nossa história ela será transicionada. E eu só tenho a agradecer a Deus por nos proporcionar, debaixo do propósito, da vontade dEle, esses dias para estarmos aqui sendo ministrados nessa conferência de autoridade espiritual e prosperidade à luz da Bíblia. E eu quero convidar aqui para estar conosco, para assumir aqui esse altar, para falar sobre as nossas vidas, pastor Ed Vinagre. Seja bem-vindo. Senta-se em casa. Vamos aplaudir o Senhor bem forte pela vida do pastor Edi. Pastor Edi, fica muito à vontade aqui, viu? Em nome de Jesus. Amados, receba a paz nessa noite, no nome de Jesus. Grato a Deus pela oportunidade de estar com vocês. Agradeço ao vosso líder pelo convite, a sua família, por ter nos recebido aqui nessa cidade. Também um privilégio conhecer aqui o pastor da Assembleia de Deus Missão, que está cooperando conosco. Dizer aos irmãos que esse é o dia que o Senhor fez, e nós nos alegramos nele, pela oportunidade, pelo privilégio de chegarmos à sua casa. O salmista disse no Salmo 27, uma coisa eu pedi e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, para aprender no seu templo e contemplar a sua formosura. Quero convidá-los para a palavra de Deus nessa noite, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 15, Romanos capítulo de número 15, nos diz assim a palavra do Senhor: toda alma esteja sujeita às autoridades superior, porque não há autoridade que não venha de Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Versículo 7: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra.
Amados, nós iremos nessa noite, permitindo Deus, olharmos sobre esse tema, autoridade espiritual. Esse assunto eu devo informar a vocês que trata-se de um princípio bíblico. O que é princípio na palavra de Deus? Tudo aquilo que alinha, ajusta a nossa conduta na terra. Os princípios de Deus é para nos nortear, nos dirigir, para atuarmos no seu reino na terra. A doutrina de Cristo, as doutrinas estabelecidas na palavra, é para guiar a nossa vida para o céu, de maneira que não basta nós observarmos doutrina, nós precisamos observar princípios. Por quê? Porque se você for bom de doutrina e ruim de princípio, corre um risco seríssimo de você adentrar no céu no futuro, mas viver escassez em todas as áreas no presente, porque os princípios, eles são universais. Uma vez que eu cumpro um princípio, eu sou atendido por ele, eu sou beneficiado por ele. Porém, se eu quebro um princípio, eu também sou quebrado por esse princípio. Assim sendo, o assunto de autoridade trata-se de um princípio divino, e um princípio estabelecido por Deus com propósitos claros, e nós vamos olhar isso nessa noite. Porém, é bom lembrar que o assunto que nós vamos abordar agora, ele está ligado a toda a nossa vida. Diferentemente do que alguém imagina, a autoridade não se trata apenas de um assunto de fé, de um assunto eclesiástico. Não, vai além disso. A autoridade está ligada a seu casamento, a autoridade está ligada à criação dos seus filhos, logo então está ligada à sua família. A autoridade está ligada ao trabalho aonde você exerce, lá na empresa, diante do seu negócio. A autoridade está ligada à cidade que você mora, ao estado da federação, à própria federação. Logo então, a autoridade está ligada em todos esses ambientes, inclusive na fé, inclusive a igreja. Então veja que esse assunto, ele norteia, ele cobre a nossa vida em todas as áreas. Primeiro, é bom lembrarmos que Paulo é o autor dessa epístola. Paulo não esteve presente na igreja de Roma, embora ele tinha desejo de estar lá, mas ele foi impedido de chegar a Roma por várias vezes. Porém, Paulo só vai a Roma no final da vida, não como pastor nem como missionário, mas ele vai como prisioneiro, já para encerrar os seus dias. Mas Paulo era informado de tudo o que ocorria na igreja de Roma. Baseado nestas informações, Paulo escreve a epístola aos Romanos. A epístola aos Romanos, ela é considerada a epístola mais teológica de todas as epístolas que Paulo escreveu, pois Romanos é que faz uma divisão clara entre lei e graça, entre a justificação pela fé. Mas quando chega no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7, Paulo dispensa esses 7 versículos para dar uma resposta à igreja de Roma. E qual era a resposta? Lembre-se que essa igreja está sob o comando dos imperadores da época, ou seja, do Império Romano. Esses imperadores eram homens cruéis,
que na sua maioria perseguia a igreja. Diante disso, a pergunta é: Paulo, é lícito nós pagarmos tributos a essas autoridades? Paulo, é lícito nós darmos a ele os impostos? Veja que eles estão perguntando isso a Paulo. Por quê? Porque eles estão diante de perseguidores da igreja, eles estão diante de homens cruéis. Então a pergunta foi: é lícito nós nos submetermos a estas autoridades? Quando Paulo vem dar a resposta ao questionamento da igreja de Roma, Paulo então nos traz aqui um esclarecimento profundo, fazendo o quê? Usando aqui duas palavras no grego para definir a autoridade. Paulo fala de autoridade como princípio e de autoridade como pessoas. Mas vejamos que, em primeiro lugar, a verdade central é que Paulo vai mostrar nesse texto o que é autoridade, quem possui a autoridade, como essa autoridade se manifesta e qual o propósito dela. Veja que Paulo já começa, meus irmãos, no versículo 1, fazendo a seguinte afirmação: toda alma esteja sujeita às autoridades. Por quê? Porque não há autoridade que não venha de Deus. Olha a afirmação de Paulo. Paulo disse: não há autoridade que não venha de Deus. A pergunta é: Paulo aqui está dizendo que toda pessoa que ocupa autoridade vem de Deus? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que todas as pessoas que ocupam autoridade vêm de Deus. Paulo está dizendo, em primeiro lugar, que a autoridade a Deus pertence, e que Deus é a fonte de toda a autoridade. Fora Deus, ninguém possui autoridade, nem no céu, nem na terra, nem embaixo dela. Ele é o único detentor de toda a autoridade. Olha o conselho de Paulo: toda alma esteja sujeita às autoridades superior. Por que, Paulo? Porque não há autoridade que não venha de Deus. Mas em seguida, Paulo diz assim: as autoridades que há, as autoridades que existem, elas foram ordenadas por Deus. Ora, o que nós temos aqui então? Primeiro, Paulo disse: Deus é o detentor de toda a autoridade. Segundo, Paulo disse: se alguém está em posição de autoridade, esse alguém é uma autoridade delegada por Deus, ou ordenada por Deus. Então o que é que Paulo está ensinando? Paulo está ensinando que o Deus que é detentor de toda a autoridade, ele delega a sua autoridade, ele ordena pessoas para estar em posição de autoridade. Logo então, o que nós temos aqui? A autoridade delegada por Deus. Então, em primeiro lugar, Paulo mostra que Deus é a fonte. Segundo, Paulo mostra: se alguém está em posição de autoridade, esse alguém é uma autoridade delegada por Deus. Ora, com isso então, Paulo revela mais um princípio aqui. Qual o princípio? Diga comigo: a autoridade não é uma pessoa, mas a autoridade está sobre pessoas. Então aqui Paulo nos ensina uma verdade central. Qual é a verdade? Eu não preciso me simpatizar com a pessoa que ocupa a autoridade, porque a Bíblia diz claramente que quem exerce a autoridade não é o dono da autoridade. Quem exerce a autoridade só representa
o dono da autoridade. Porque veja que no versículo 3, olha o que ele vai dizer: se alguém resiste à autoridade, resiste o próprio Deus. Por que resiste o próprio Deus? Porque antes de eu tocar na pessoa, eu sempre vou tocar na autoridade que está sobre ela, e a autoridade que está sobre ela é maior do que ela. Então aqui há um problema, porque veja que Paulo diz: se alguém resiste à autoridade, resiste o próprio Deus. Então não é a pessoa que ocupa, mas é Deus através da pessoa que eu resisto. E qual o propósito então desse Deus que é soberano, onisciente, onipotente, onipresente? Qual o propósito dele em delegar a sua autoridade? Diga comigo: Deus tem um só propósito em delegar a sua autoridade: estabelecer governo. Então o propósito de Deus em usar a sua autoridade é sempre o mesmo: estabelecer governo. Por quê, pastor? Porque governo, irmão, é um modelo divino para que ele possa se manifestar. Preste atenção nisso. Aonde não há um governo, não há visão, não há direção. Vamos ler um versículo em Provérbios, capítulo 29. Olha para mim, Provérbios 29, o versículo 18. Provérbios 29, 18. Quem achou pode ler. Provérbios 29, 18. Quem tem Provérbios 29, 18 aí, leia para mim. Não havendo profecia, o povo. Veja, a palavra profecia aí não é dom de profecia. A palavra profecia aí não é o ofício profético. A palavra profecia nesse versículo é revelação ou visão. O que é que Salomão está dizendo? Não havendo uma visão, o povo perece. A palavra perecer é dispersar. O que é que Salomão está dizendo? Se não houver quem aponta o caminho, quem mostra a direção, se não houver quem estabelece uma visão a ser seguida, o povo se dispersa, as forças são subdivididas, um puxa para a esquerda, outro puxa para a direita. Por quê? Porque quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, porque não tem uma visão. Então, por que é que Deus estabelece a autoridade? Para que essa autoridade estabeleça um governo, e esse governo estabeleça a ordem. Diga comigo, ordem. Olha, irmão, Deus é ordeiro. Deus não se manifesta onde não tem ordem. Aonde não tem ordem, Deus não comunga, Deus não se manifesta. Por quê? Porque a ordem faz com que todos estejam focados na visão que o governo estabeleceu. Então, se tem autoridade, tem um governo. Se tem um governo, esse governo tem uma visão estabelecida, tem um caminho a ser seguido, e esse caminho traz ordem. Por quê? Porque todos são convergidos para esse caminho. E sabe como é que é o nome disso? Unidade. Diga comigo, unidade. Agora, unidade, meus irmãos, é um requisito exigido por Deus para que Ele possa
ordenar a bênção e a vida. O Salmo 133 diz o quê? Com bom que os irmãos de vez em quando estejam unidos, sim ou não? É de vez em quando? Mas que os irmãos o quê? Vivam em... E olha o que diz o salmista: porque ali o Senhor não pede, não, Ele ordena, Ele dá uma ordem. Para quem? Para a bênção e a vida. Ali aonde? Ali aonde tem unidade. E para ter unidade precisa ter autoridade, precisa ter um governo, precisa ter ordem, precisa ter unidade. Ali o Senhor ordena. Ele diz: ô bênção, vai para ali. Ô vida, vai para ali. Por quê? Porque ali tem unidade. E aonde tem a unidade, a bênção não passa de vez em quando. Ela não vem em alguns cultos. Não, ali o Senhor ordena, ali ela permanece, ali ela se manifesta. Então veja que a bênção e a vida não depende de oração, não depende de jejum, não. Você pode orar, pode jejuar, pode fazer o que você quiser. Se não tiver unidade, Deus não se manifesta. Mas aonde tem unidade, ali o Senhor ordena a bênção e a vida, a bênção e a vida, a bênção e a vida, a bênção e a vida. Quantos recebem nessa noite? Então diga assim: unidade atrai a bênção e a vida. Logo diga para quem está ao seu lado, diga assim: o problema da igreja não é da porta para fora, é da porta para dentro. Porque se nós tivermos unidade da porta para dentro, ninguém segura a igreja da porta para fora, da porta para fora, da porta para fora. Oh, aleluia! Então veja que o desafio é manter a unidade. E como é que se mantém a unidade, pastor? Só se mantém unidade com autoridade. Só se mantém unidade se tiver governo. Porque a autoridade é um princípio divino para estabelecer governo. Aonde Deus delega a sua autoridade? Em todo ambiente que tem um governo. Deus delega no mundo espiritual, para quê? Para que haja governo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Deus delega na natureza, para quê? Para que haja governo. Deus delega no mundo físico, para quê? Para que haja governo. Qual o propósito? Sempre o mesmo: para que haja unidade e para que Ele possa manifestar a bênção e a vida para sempre. A bênção e a vida para sempre. Agora veja então que dentro do propósito de estabelecer a autoridade, precisa ter o princípio da unidade. Irmãos, unidade é um negócio tão forte que eu quero mostrar um versículo para vocês. Gênesis capítulo 11. Vamos olhar o versículo de número 6. Gênesis 11, 6. Quem achou possa ler bem forte. Gênesis 11, 6. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. Começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Olha o que está acontecendo aí. Os homens estão construindo uma torre, saindo fora de uma ordem de Deus. Eles se uniram num projeto, de maneira que a trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando viu o desempenho deles, disse do céu: desçamos e confundamos a língua, porque se eles falarem a mesma língua, não há nada que eles intentem fazer que não farão. Diga comigo assim: até o mal, quando se une, prospera. Até o mal, quando se une, prospera. Por que até o mal, quando se une, prospera?
porque a unidade é um princípio divino e Deus não pode impedir a prosperidade do mal se o mal está unido. Por isso Jesus disse: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, porque eles não quebram o princípio. Ele disse dos fariseus, por exemplo: vocês são tão bons no que fazem que vocês dão conta de fazer discípulo 2 vezes pior do que vocês. Olha a aplicação que eles tinham. Então veja que, indiscutivelmente, a autoridade precisa ser mantida por causa da unidade, porque sem unidade não tem a bênção e nem tem a vida. Deus delega no mundo espiritual aos anjos, Deus delega na natureza e Deus delega no mundo físico. No mundo espiritual, Ezequiel capítulo 28, a Bíblia diz que Deus chamou um dos seus anjos e delegou a ele a autoridade. Para quê? Sempre com o mesmo propósito: para que houvesse governo. Quem era ele? Ele era chamado de Luzbel, o portador de luz. Deus o chama e estabelece sobre ele, aqui tem um princípio que você precisa atentar para isso. Deus o chama e estabelece sobre ele a sua autoridade. Agora, aonde Deus estabelece a autoridade, irmão? Deus estabelece favor. Deus estabelece favor. Não existe uma autoridade que não tenha favor de Deus. O que é isso? Deus dá a ele talento, Deus dá a ele dom, Deus dá a ele capacidade. Por quê? Porque ele é uma autoridade. Olha o que Deus fez: pegou este anjo, que era como os demais, chamado de querubim ungido, e colocou sobre ele uma sabedoria superior aos demais. Por quê? Porque ele faria uso da autoridade. Deus colocou sobre ele um brilho superior aos demais. Por quê? Porque ele usaria a autoridade. Deus colocou nele a música. Por quê? Porque ele seria o regente de todos os demais. De maneira que a Bíblia diz que Deus estabeleceu ele. O texto diz assim: eu te estabeleci. Aqui tem um outro ponto importante. Diga comigo: toda autoridade vem de Deus. E quem estabelece alguém em posição de autoridade é Deus. Então aprenda um negócio: ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Vou repetir isso: ninguém chega a lugar nenhum só. Você precisa de uma autoridade para te estabelecer. Por quê? Se tratando do mundo físico, nós vamos aprender um princípio. Qual é, pastor? Unção e poder você recebe de cima, autoridade você pega embaixo. Então não tem como você receber a autoridade de cima, você só recebe a autoridade embaixo. Unção e o poder você pega de cima. Vou lhe dar um exemplo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4 que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Quem era Jesus de Nazaré? Aquele que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo no ventre de Maria. Crescia ele, diz a Bíblia, em estatura e graça. Jesus nunca violou um princípio terreno. Ele cumpriu todas as coisas conforme estabelecida. Por isso que ele não agiu aqui como homem, como Deus. Ele agiu aqui sendo Deus como homem, cumprindo todas as coisas. Ele teve fome, ele teve sede, ele chorou, tudo ele cumpriu. Ele tem sono, ele tem cansaço. Por quê? Porque ele não usou dos seus atributos de Deus, embora estava inseparável dele, mas ele não abriu mão de usar desses atributos. Por quê? Porque isso quebraria. Ele não usou esses atributos. A tentação em Mateus 4, o diabo quer que ele haja como Deus.
Então ele está em jejum 40 dias. Aí o diabo disse: ei, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se Jesus transforma pedras em pães para suprir a sua própria necessidade, ele estaria agindo como Deus e quebraria o plano da redenção, porque o plano da redenção era que um sangue fosse derramado. Deus não aceitaria um sacrifício divino, precisava ser um sacrifício terreno e não divino. Então veja o que? Ele completa 30 anos de idade. Jesus não expulsa nenhum demônio, não cura nenhum enfermo, não levanta nenhum paralítico. Quando ele completa 30 anos de idade, onde é que ele vai? Ele vai lá nas margens do Jordão. Quem é que está na margem do Jordão? João Batista. O que João Batista é? João Batista é a autoridade de Deus na terra. João Batista é a voz profética depois de 400 anos, sem Deus falar com a terra de maneira alguma. João aparece pregando. O pessoal correu para lá e disse assim: João, você é o Cristo? Ele diz: eu não, o Cristo é maior do que eu estou batizando com água, quando ele vier ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ô João, mas você é quem? Não, eu não sou digno nem de desatar a sandália dele, ele é maior do que eu. Ok, daqui a pouco João está batizando. Quem é que entra na fila? Jesus. Aí João olha para ele e disse assim: eu que devo ir a ti para ser batizado, porque João está entendendo, ele é maior do que eu, ele é maior em unção, ele é maior em autoridade, ele é maior em poder, mas João é maior em autoridade. Que é isso, pastor? Sim, João é a voz de Deus, João é a autoridade de Deus na terra. Jesus não pode iniciar o ministério terreno sem ser legitimado. Olha para quem está do seu lado e diga assim: no reino de Deus ninguém pode servir solto. Vou repetir isso, diga: no reino de Deus ninguém pode servir solto. Quem está debaixo de autoridade aqui nessa noite? Quem está debaixo de autoridade aqui nesta noite? Aleluia! Então veja que quando ele se aproxima, João diz o quê? Eu que devo ir. Jesus virou para ele e disse assim: deixa, João, para que cumpramos a justiça. A Bíblia diz que quando João batizou e saiu da água, 3 coisas aconteceram. O céu se abriu, o Espírito desceu e o Pai falou. Vamos repetir isso? Diga comigo: o céu se abriu, o Espírito desceu e o Pai falou. Agora diga para o seu irmão, diga assim: essas 3 coisas sempre acontecem na vida de quem se submete à autoridade. O céu se abre para você, o Espírito desce sobre você e o Pai fala a seu respeito. O Pai fala a seu respeito. O Pai fala a seu respeito. Rabadakanda ravasso rabadakanda ravakai. Uambabibakanda ravakanda ravakamahai. Quer ter comunhão com o céu? Se manifeste diante de autoridade na terra. O céu se abriu e o Pai falou. O que foi que o Pai falou? Vamos lá, o que o Pai falou? Bem forte. Em quem eu tenho o quê? Diga lá, diga assim: olha, o prazer do Pai não é quando você canta, não é quando você prega, não é quando você profetiza. Diga: o prazer do Pai é quando você se submete à autoridade. É quando você se submete à autoridade. É quando você se submete à autoridade. Aí está o prazer. Veja então que a Bíblia diz que Deus estabeleceu o querubim. Para quê? Para que ele exercesse autoridade sobre todos os demais anjos. Qual era o propósito disso? Ele era o governante angelical. Todos os anjos estavam sob o seu comando. Qual era o trabalho dele? Qual era a função dele? Governar sobre eles
escute, e convergir todos eles à adoração diante de Deus. A Bíblia diz que ele estava no Éden. A palavra Éden tem 6 sinônimos para ela, mas a palavra Éden traz a ideia de presença, gozo, prosperidade. É a palavra Éden. Ele está no lugar da presença. A Bíblia diz no Monte Santo. Ele está sobre pedras preciosas, e as mesmas pedras estavam sobre ele, de maneira que a Bíblia diz que ele brilhava mais do que todos os anjos. Por quê? Porque ele era autoridade. Escute isso: aonde Deus estabelece a autoridade, deixa de ser comum e passa a ser especial. Diga comigo assim: o maior pecado é eu tratar todas as pessoas de forma comum. Você precisa reconhecer a autoridade na vida de cada um que Deus estabelece. Por exemplo, agora há pouco nós estávamos aqui sendo ministrados na música. O que é isso? Ali tem autoridade para a música. Nós devemos reconhecer essa autoridade. E quando eu reconheço essa autoridade, eu respeito essa autoridade, eu me submeto a essa autoridade e eu honro essa autoridade. Vamos lá, diga assim: eu respeito, eu me submeto e eu honro essa autoridade. Por quê? Por causa dele? Não, mas pelaquilo que está sobre ele, pelaquilo que foi posto sobre ele. Então veja que ele brilhava no Éden mais do que todos. Porém, o que foi que houve? Houve um problemão que acontece até hoje. Ele tem um complexo de inferioridade. Você já viu esse nome? Complexo de inferioridade. Quem sou eu? Coitado de mim, ninguém me vê, porque eu sou, porque eu... Já viu isso? Não tem demônio pior do que isso, viu? Olha para a ponta do seu dedo assim, ó. Quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Sabia que ninguém tem nem a impressão digital igual a sua? Sabe o que significa isso? Nós não fomos feitos em série, nós fomos exclusivo. Não tem 2 Edi, só tem esse aqui que está falando a vocês. Não tem 2 Nubim, só tem esse aqui, ó. Não tem 2, só tem um. Você é único. Você já parou para pensar um negócio desse? Deus olhar do céu e dizer: é aquele ali, ó, aquele ali que eu deixei e vira vida. E você acha mesmo que você veio aqui para nada? Você veio aqui para entrar e sair da vida assim, nada. Psiu. Desperta. Desperta o que há em ti. Desperta o que Deus te deu. Oh, aleluia. Eu quero que você levante a tua mão, porque o Espírito Santo já está tratando com pessoas aqui. Escute. Diga assim: eu sou único diante de Deus. Agora vira para o seu irmão e diga assim: eu tenho o que você não tem, e você tem o que eu não tenho. Reparte comigo que eu reparto contigo. Reparte comigo que eu reparto contigo. Abacandarabacai. Quantos creem isso nessa noite? Escute, eu vim transbordar na sua vida durante 2 dias, mas eu também vim para ser transbordado. Me dê o que você tem, receba o que eu tenho, porque a autoridade está aqui e está aí, está sobre todos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Qual o problema? A Bíblia diz que ele era o regente celestial. Porém, quando ele sobe para adoração, ele começa a ter problema. Por quê? Porque ele brilhava muito no Éden, mas diante do trono o brilho dele some. Por quê? Porque o brilho do menor
desaparece quando o maior chega. Eu vou te explicar melhor isso. Olha para quem está do seu lado, diga assim: você faz o quê? Fique esperto, porque se chegar alguém que sabe mais do que você, o teu brilho some e o dele aparece. E aí o que eu faço? Não, porque agora preferiu ele em detrimento a mim. Sim. Quando os anjos sobem diante do trono, irmão, o brilho do querubim desaparece. Por quê? Porque o brilho do trono é maior do que o dele. E aí ele tem problema. Por quê? E aqui nós temos a chamada síndrome de Lúcifer. O que é a síndrome de Lúcifer? Quando eu quero concorrer com a autoridade, eu quero estar no mesmo nível que o outro que tem autoridade está. O que ele faz? No versículo 16 do capítulo 28 de Ezequiel, ele começa a fazer um comércio. A palavra comércio ali é recugem. Sabe o que é isso? Ele começa a fazer um tráfego. Satanás foi o primeiro traficante. O que foi que ele traficou, pastor? Droga, arma? O que tem muita gente traficando até hoje. Ele traficou a influência que tinha para levar os liderados contra o líder. Por quê? Porque ele quer ofuscar o brilho do líder para que o brilho dele apareça. Sempre que alguém tentar desconstruir uma liderança para você, é síndrome de Lúcifer. Por quê? Porque na verdade a intenção dele é tentar ofuscar o brilho daquele que está acima. E o que é que ele faz? Aquele que foi estabelecido quer ser maior do que quem estabeleceu. E para isso então ele começa a fazer um recugem. Ele começa a comercializar. Comercializar o quê? A influência que ele tem. E aqui tem um problemão, irmãos. Grande, grande, grande. Se você ainda não ouviu essa frase e não viu, anota aí, @edivinagreoficial. Só tem outro, você não vai achar outro na rede social não, só vai achar esse mesmo. Edi Vinagre lá no Instagram. Lá tem uma frase que diz assim, ó: todo talentoso, diga comigo, todo talentoso é um sério candidato a rebelde. Que é isso, pastor? Eu não disse que está eleito não, eu disse que é candidato. Pode ser eleito? Pode, depende da campanha que você fizer. Por quê? Diga comigo, Satanás vem no nível que nós nos encontramos. Vamos de novo? Diga, Satanás vem no nível que nós nos encontramos. Se você é alguém talentoso, ele vai querer tomar o talento que você tem e transformar em soberba e orgulho, para que você ache que o seu talento te dá qualificação para se auto-estabelecer. Então você usa o talento que tem para se auto-estabelecer. Espera aí, eu prego melhor do que o meu líder, eu canto melhor do que ele, eu sei mais música do que o líder do louvor. Para que eu vou estar submisso a ele? Eu posso ter o meu grupo de louvor, eu posso estabelecer a minha igreja. Por quê? Porque eu também sei, eu prego melhor, eu sei melhor. Olha para quem está do seu lado e diga assim: dons e talento não te dá legitimidade no reino. O que te dá legitimidade é autoridade. Autoridade, autoridade. O que é autoridade então, pastor? É o certificado que me dá legalização para. O céu não reconhece ninguém que esteja trabalhando fora da autoridade. O céu não reconhece ninguém que esteja trabalhando fora da autoridade.
O que é que ele faz? Ele começa a fazer um trabalho que na nossa linguagem hoje, a gente chama isso de fofoca, de murmuração, de fermento. O que mais? Dá uma ideia para mim aí. Complô, o que mais? Panelinha, o que mais? Irmão? Como é que chama isso? Quando alguém de destaque começa a buscar seguidores. Eu não concordo, diga assim, tudo começa com a discórdia. Diga assim, se eu estou num governo, eu estou para cooperar com esse governo. Se eu não concordo com esse governo, eu só tenho uma opção: sair do governo. É, pastor? É. Não, o que é que ele faz? Ele sai numa campanha de convencimento dos anjos que estão sob a sua autoridade. Lembre-se que ele é uma autoridade delegada, ele não tem, ele recebeu. Agora ele usa o que o seu líder maior deu a ele para levar os liderados contra o líder. A ingratidão é vizinha da rebelião. Elas moram a parede e meia, irmão. Ingrato hoje, rebelde amanhã. Eu nunca vi nenhum ingrato não ser rebelde, porque todo ingrato tem memória curtíssima. Ele esquece que foi ajudado, ele esquece que foi assistido, ele esquece como é que ele chegou, ele esquece do tratamento que recebeu. Na primeira oportunidade, ele age com ingratidão e tenta se auto-estabelecer. Então ele sai convencendo: escuta, quem quer ir comigo? Eu vou estabelecer o meu próprio reino, o meu próprio trono. Isaías viu isso lá no capítulo 14 e diz que: olha, eu vou subir e estabelecer o meu trono do lado direito, ou seja, do lado norte, que equivalia do lado direito. Quem é que ele está vendo no lado direito que tem trono, que ele tem inveja e quer também sentar do lado direito? Aquele que estava lá, desceu aqui e voltou para lá, e no dia que estava voltando, orou assim no capítulo 17 do Evangelho de João: Pai, me glorifica agora com aquela glória que eu tinha antes que o mundo me conhecesse. Ou seja, ele quer ser igual à autoridade que estabeleceu ele. Eu preciso deter-me aqui. O princípio de igualdade no sentido de liderança é demoníaco. Vou repetir isso: o sentido de igualdade no princípio de liderança é demoníaco. Você quer ver um negócio que me arrepia todinho? É quando eu ouço alguém dizendo assim: meu pastor é meu amigo. Diga para quem está do seu lado: excesso de intimidade rompe a autoridade. De novo, excesso de intimidade rompe a autoridade. É tão amigo que o dia que ele fala não, acabou. Você faz igual o menino bicudo, já sai pisando duro. O meu amigo me negou. Acabar disse que era meu amigo. Você se esqueceu que é autoridade. O excesso de intimidade me faz confundir a pessoa da autoridade. Você quer ver um caminho que 99% entra nele? O erro do líder não justifica o erro do liderado. Diga isso: o erro do líder não justifica o erro do liderado. Aí sabe o que eu faço? Eu fico caçando pelo em ovo, usando uma lupa. O que você está fazendo, irmão? Estou caçando um defeito do meu líder. Na hora que ele me corrigir, eu vou dizer: mas você também fala isso, mas você também faz isso, mas você também um dia fez assim, aquele dia eu vi você assim.
Deixa eu te dar uma informação, se você não tem. Você não precisa de lupa para ver defeito no seu líder, não. De olho nu você vê. Sabe por quê? Porque não existe ninguém perfeito. Agora, se Deus, que é o dono da autoridade, achou graça de pôr autoridade sobre ele, acabou, meu irmão. Acabou. Se Deus colocou a autoridade, quem sou eu para questionar se a autoridade é de Deus? Então o que é que ele faz? Ele faz um recurso. A Bíblia diz que ele consegue 30%. Por quê? Ele tem influência, ele tem talento. Pastor Edi, por que o senhor fala que todo talentoso é um sério candidato a rebelde? Por causa de 2 versículos bíblicos. Vamos olhar Provérbios capítulo 27, versículo 2 e o versículo 21. Provérbios capítulo 27, o versículo 2 e o versículo 21. Os irmãos estão me entendendo? Estão acompanhando o meu raciocínio? Sim ou não? Estou sendo claro? Bora lá, Provérbios 27, 2. Quem tem na mão? Leia bem forte. Provérbios 27, 2. É, varãozinho, Bíblia, viu, meu filho? Leia a Bíblia. É a vontade de ler. Provérbios 27, 2. Que os outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Uau. Outras pessoas, não seus próprios lábios. Que os outros façam elogio a você, não a sua. Que o estranho e não os seus próprios. Cuidado com esse negócio de ficar tocando trombeta em tudo que você faz. Não, porque se eu não fizer, porque se eu não pôr a mão, porque se eu não fui, porque se eu não fiz, porque se eu não cooperar, porque se eu não cantar, porque se eu não reger, porque eu, ainda que fique quieto, deixa outro te apontar, dizer aquele irmão é uma benção, aquela irmã é uma benção. Por quê? Porque o autoelogio te manda no subconsciente um momento que você vai começar a se entronizar. E aí olha o que vai acontecer no versículo 21, leia o 21, meu irmão. 27, 21. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Uau! Diga comigo, o crisol é para a prata, o forno para o ouro, e os elogios prova o homem. Quer dizer que você não é provado pelas críticas, você é provado como você reage, não às críticas, como você reage aos elogios. A prova está aí. O que era o crisol? Uma química colocada sobre a pedra, aonde passava na prata e tirava toda a impureza e revelava o melhor da prata. Por que o forno é para o ouro? Levado em alta temperatura, derrete toda a impureza, todo o metal que não é ouro sai, o ouro fica purinho, chamado de ouro de Orfir. E como é que purifica o homem? Como é que Deus vai extrair o melhor de mim? Como é que Deus vai extrair o melhor de você? É como você reage aos elogios. Agora a pergunta é: quem não gosta de elogio? Tem gente que até cobra elogio. Como você reage aos elogios? Olha para o seu irmão e diga assim: só para você ficar tranquilo, saiba de uma coisa: 99% dos elogios que nos fazem é mentira. Ei, irmão, olha para cá. Não é mentira de quem está fazendo o elogio.
é mentira sua e minha de acreditar no elogio que estão nos fazendo. Por quê? Eu cheguei aqui hoje nessa cidade. O pastor já me conhece um pouco mais, mas vocês não. Aí eu termino o culto, estou ali, os irmãos chegam para mim, isso é natural acontecer. Pastor, o senhor é uma bênção. Que mensagem! Ou o culto foi uma bênção. Ou você canta, alguém diz, mas que louvor. Qual o critério que essa pessoa tem para dizer que eu sou uma bênção? Ele julgou o que ele ouviu aqui, ele julgou o ensinamento, mas ele não me conhece o suficiente. Então ele está fazendo um elogio baseado em 1 hora que ele me viu, em 30 minutos, no que ele ouviu, não no que ele conviveu. Eu tenho que estar consciente o seguinte: quando ele faz esse elogio, eu já ando com os 4 defeitos aqui no bolso. Aí eu tiro um, digo, eita, o irmão está fazendo esse elogio, e se ele soubesse desse defeito meu aqui? Ah, já sei, com esse defeito ele achou que foi bom, e se eu me converter nessa área? Já que com esse defeito foi bom, eu já entendi, não é eu não, é a bondade dele, é a misericórdia dele. Então quando você canta e alguém elogia, você diz, é a graça de Deus. Quando toca bem, o outro diz, como você toca, é a misericórdia de Deus que te deu entendimento. Quando você prega, não é a bondade de Deus que abriu a porta da palavra. Quando você coopera financeiramente, isso é a bondade de Deus que fez chegar na minha mão. Então nós não temos do que nos vangloriar, porque tudo é dele, para ele, por ele, para a glória dele. E quando nós transferimos isso, há uma necessidade diária de nós transferirmos imediatamente tudo que recebemos para a cruz. Se prega por causa da cruz, se canta por causa da cruz, se coopera por causa da cruz, se chegou nesse culto nessa noite é por causa da cruz. Então tudo é para ele, por ele. Isso vai nos vacinando. Olha o que diz a Bíblia no capítulo 28, verso 17 de Ezequiel. A Bíblia diz, caíste por causa do teu resplendor, corrompeste-te por causa da tua sabedoria. Ele se corrompe pelo que tem, mesmo não sendo dele. O que você tem não é seu, o que você tem foi ele que deu, por bondade dele, por misericórdia dele. O que é que ele faz então? Ele leva os liderados contra o líder, resolve se auto-estabelecer. Quando ele tenta se estabelecer, Deus o abate. Por quê? Porque a autoridade é um princípio. Diga assim, todas as vezes que eu quebrar um princípio, eu sou quebrado por ele. Quebrou, Deus quebra. Não tem meio termo. Veja que você leu nessa noite no versículo 3 do capítulo 13: se alguém resiste à autoridade, trará sobre si mesma condenação. Não diz que trará punição, não diz que trará uma pena. Não cabe recurso, não cabe habeas corpus, não cabe uma liminar aqui para tentar aliviar. Não. Quebrou, condenou. Irmãos, escute isso. Há uma diferença entre pecado de conduta e pecado de princípio. Quando eu peco em conduta, eu peco contra a santidade de Deus. Mas quando eu peco em princípio, eu peco contra a justiça de Deus. Por exemplo, a autoridade é um princípio. Quando eu quebro em autoridade, eu estou pecando contra a justiça divina. E Deus não se deixa contaminar. Uma vez que eu quebro, Deus automaticamente vai me quebrar. Por quê? Porque o princípio já está estabelecido. Por exemplo, quem pecou mais? Foi Davi ou foi Saul? A Bíblia diz que Davi cometeu um adultério.
Para esconder esse adultério, Davi mandou matar o marido da mulher. Saul, a Bíblia não relata ele adulterando, a Bíblia não relata ele matando marido de mulher para encobrir o seu pecado. A pergunta é: quem pecou mais, Davi ou Saul? Fala alto, irmãos. Nós estamos numa conferência, aqui é lugar de falar, mesmo que não saiba, e aprender em seguida. Quem pecou mais? Davi ou Saul? Teoricamente, Davi. Por quê? Porque o pecado de Davi é pecado de conduta. Aí Deus olhou para Davi e disse assim: Davi, homem segundo o meu. Olhou para Saul e disse para Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu o quê? Qual foi o pecado de Saul? Saul desobedece à autoridade que está sobre ele. Davi peca em conduta. Escute isso, nem se mova agora para você ouvir isso. É muito mais fácil Deus recuperar alguém que adultera, que usa droga, que bebe, que fuma. Estava na igreja, daqui a pouco a notícia: ou o irmão caiu em adultério, o irmão caiu em pecados morais, ou o irmão teve uma recaída, voltou para a droga. É possível ele ser restaurado bem mais fácil do que alguém que se levanta contra a autoridade, que desobedece. Por quê? Porque esse que está pecando contra a autoridade, Deus o rejeita, Deus não quer ele na liderança mais. Mas o outro, Deus restaura. Por quê? Porque ele pecou contra a santidade de Deus. Quando eu peco contra a santidade, Deus se afasta. Quando eu peco contra a autoridade, Deus rejeita. Por que Deus rejeita? Olha para o seu irmão, porque diga: todas as vezes que eu desobedeço e me insurjo contra a autoridade, Deus vê em mim a figura de Lúcifer. Pesado o assunto, sim ou não? O que é que ele faz então? Ele reúne um grupo e tenta se auto-estabelecer. A Bíblia diz que Deus o abate. Mas quando ele vai com esses 30%, eu quero lhe mostrar algo interessante aqui. A Bíblia diz que 30% seguiu ele, disse João quando viu na ilha de Pátimo. Agora, 30% dos anjos, irmãos, é muito anjo. Porém, nem todos os 30% que saiu com ele para a rebelião, seguiu ele. No meio do caminho, parte dos 30% se arrepende, tenta voltar para o Éden. Deus disse: diga comigo assim: rebelião é um caminho sem volta. Pastor com coração grande gosta de ter rebelde de estimação. Você é meu rebeldinho, mas tem paciência com ele, irmão. É uma ovelha, ovelha nada, irmão. Isso é demônio puro. Jesus disse: um de vós é um de... Pastor Edinho, como é que o senhor sabe disso? Que nem todos seguiram e que eles se arrependeram. Não é eu que sei não, é a Bíblia que sabe. Bora ver isso na Bíblia? 2 Pedro 2,4 e Judas 1,6. Vamos olhar esses dois versículos. Irmão, eu já estou falando há 1 hora e pouquinho. Vocês aguentam mais um pouco ainda? Posso falar mais um pouquinho? Quem de vocês aqui me dá mais 5 minutos? E quem deu autoridade para vocês dar 5 minutos? Quem tem que dar autoridade é quem está aqui. Olha vocês quebrando a autoridade aí. Peguei vocês agora, hein? Vamos lá, irmãos. 2 Pedro 2,4. Leia, irmão, pastor Moisés. Pois Deus não poupou os anjos de pecado, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo.
Vai em Judas 1:6 agora. Escute isso. Tanto Pedro como Judas está tratando sobre liderança insubmissa e rebelde. Se vocês lerem o contexto, vocês vão encontrar o que eu estou dizendo. Quem são esses anjos que estão presos no poço do abismo? Ele diz: nem os anjos que pecaram. Se os demais seguiu com Lúcifer e se tornou demônio, é exatamente parte dos anjos que não seguiram com Lúcifer. Esse livro aqui é Manual de Escatologia Bíblica. O que é um manual? É para você entender o conceito de escatologia de Gênesis a Apocalipse. Esse é um seminário que eu faço só sobre esse assunto escatológico. Aqui eu mostro eles lá no poço do abismo, aonde eles só vão sair para fazer companhia para quem não subir no arrebatamento. Quem não subir no arrebatamento vai ter a companhia desses demônios que estão presos lá, que nunca se manifestaram aqui. Por quê? Porque não seguiram com Lúcifer, mas Deus não os poupou, diz o texto, não os deixou retornar, porque Judas disse que eles não guardaram a sua habitação, não valorizaram o seu posicionamento de anjo de Deus. Uma vez que eles romperam o princípio de autoridade, Deus não os poupou. Eles estão fechados para o dia do juízo. Os demais seguiram com Lúcifer, e aí fundaram a sua própria congregação, disse Isaías lá no capítulo 14. Ele disse: eu irei e fundarei a minha própria congregação. Ele funda a sua congregação como? Ele não consegue mais entrar no céu porque Deus abate, por causa da rebelião. Ele não habita mais no Éden porque Deus destrói a sua habitação original. O que ele faz? Paulo diz em Efésios 6, a partir do verso 10, que ele vai e monta o seu quartel general nos ares, aonde Paulo chama de principado, potestade, hostes da maldade. O que é que temos aqui então? A congregação de Lúcifer estabelecida entre Deus e a terra, e ele vai e coloca a placa da congregação. Como é que é o nome da congregação dele? Reino das Trevas. Agora tem oposição ao reino de Deus. Diga comigo: reino de Deus, obediência e submissão. Reino das trevas, desobediência e insubmissão. É fácil saber com quem você congrega, é só saber como é que você opera. Se você opera em obediência e submissão, você está no reino de Deus. Se você opera em desobediência e insubmissão, você está congregando com Lúcifer. Pastor, e é possível? O que tem de gente, pastor, congrega com Lúcifer em princípio e congrega com Jeová em doutrina. Como é que é isso? Eu te explico. Saul disse o que para Samuel? Eu quero oferecer um holocausto. O holocausto era bíblico. O holocausto era digno de ser colocado diante de Deus. O que não era bíblico? A origem do holocausto, o que motivou o holocausto. A Bíblia diz que as ovelhas e as vacas eram produto de desobediência. Então não está em questão ovelha e vaca, está em questão a origem dela. A origem do teu louvor é o quê? A origem da tua adoração é o quê? A origem do teu serviço é o quê? Eu não temo o homem, eu não tenho negócio com o homem. Não prega não, irmão, vou pregar. Não canta não, irmão, vou cantar. Por quê? Porque eu não tenho negócio com o homem. Ora, Deus não trabalha assim não.
Então, se a origem do teu louvor, da tua adoração, do teu serviço de culto é do reino das trevas, é possível que você está congregando com Lúcifer em princípio e com Deus em doutrina. O que é isso? Tem dom, tem carisma, recebeu os dons e opera no dom. Jesus disse: naquele dia alguém vai dizer: eu profetizei. Sim, mas no teu nome. Sim, mas apartai-vos que eu não vos porque ele só conhece quem ele estabelece, ele só conhece quem ele estabelece, ele só conhece quem ele estabelece, ele só conhece quem ele estabelece. E agora nós temos dois reinos em oposição. O que Deus faz? Deus cria a terra, estabelece na terra uma autoridade. Gênesis 2:5, a Bíblia diz que tudo está pronto, tudo está perfeito, mas ainda não tinha um homem para governar. Então Deus não mandou a chuva e nem deixou a semente germinar. Por quê? Porque não tinha quem administrava, quem governava. E aonde não tem um governo, não tem prosperidade. O que Deus faz então? Deus traz o homem e o cria a sua imagem e a sua semelhança. O que é a imagem e semelhança de Deus? Conforme João 4:25, a Bíblia diz que Deus é espírito. Então eu sou um espírito, criado à imagem e semelhança de... Mas Deus faz o quê? Deus define que esse espírito, ele vai ser composto de macho e fêmea. Então no Gênesis 1:26 ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No Gênesis 1:27 ele diz: a minha imagem e semelhança será composto de dois genes, masculino e feminino. No versículo 28, sabe o que ele faz? Ele dá poder para frutificar, multiplicar, dominar e sujeitar a terra. Para quem que ele deu? Ele deu para o homem e para a mulher. Então a mulher e o homem diante de Deus não tem diferença alguma, irmão. Não, pastor, não. A mesma autoridade, o mesmo poder, os mesmos dons que Deus deu ao homem, Deus deu à mulher. Mas pastor, a mulher não é submissa ao homem? A que homem? A mulher é submissa. A mulher não é submissa a todo homem. O que Deus faz em Gênesis 2:7? Resolve trazer o homem do mundo espiritual para o mundo físico. Para quê? Para que ele governe a terra. E o que é que ele faz? Em Gênesis 2:7 Deus faz uma casa que nós chamamos de corpo. Nesse material de escatologia aqui, quando nós vamos falar de ressurreição, nós falamos dessa casa aqui, da casa intermediária. Por exemplo, se morrer um crente aqui agora, quando é que ele vai? Ele vai para um corpo, que Paulo chama de corpo espiritual, chamado de corpo intermediário. Morreu um ímpio aqui agora, quando é que ele vai? Ele vai para um corpo, chamado de corpo intermediário. Com esse corpo, o ímpio já está lá consciente no inferno, e com esse corpo espiritual que ele recebe na hora da morte aqui, o justo também já está no paraíso consciente. Esse corpo é um corpo transitório, mas daqui a pouco, ao soar da trombeta, ele deixa esse corpo transitório, volta aqui, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. Não importa se a terra já desfez, o pó vai dar de volta o DNA que lá foi depositado. Mas esse assunto de escatologia é outro assunto, eu não vou me deter nele, eu só estou explicando isso para você entender que o homem é um ser espiritual. Diga assim: eu sou um espírito. O que Deus faz então? Deus faz uma casa para esse espírito, ó. E o que é que Deus faz? Deus pega esse espírito e traz do mundo espiritual para o mundo físico. Para que Deus está trazendo? Para que ele venha exercer o governo da terra. Então a Bíblia diz que quando ele vai colocar ele dentro da casa, em Gênesis 2:7, o que ele faz? Ele acende a luz da casa. Que jeito que ele acendeu? E o homem foi feito alma vivente. Agora eu sou uma tricotomia. Diga comigo: eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. O que faz a alma? A alma tem o poder de filtrar entre espírito e corpo. Por exemplo, através das 5 portas: visão, audição, tato, olfato, paladar. São as 5 portas de entrada da alma. Enquanto eu estou ministrando aqui, a tua alma está captando.
Como que eu estou dizendo diz respeito a teu espírito, o que a alma está fazendo? Se a janela do espírito, a porta do espírito está aberta, a alma está mandando para o espírito: opa, isso aqui é do espírito. Mas quando você sai daqui, se você for buscar alguma coisa na internet, se você for ver, ouvir, tocar, sentir alguma coisa que é da carne, a alma pega aquilo e leva para a carne. Qual que vai estar mais forte, espírito ou carne? Depende de quem eu alimento mais. Então a alma tem essa função. Por isso que quem nasceu de novo foi seu espírito. Você tem dois problemas: você tem um problema com a alma e um problema com a carne. E a alma, pastor? A alma, fique tranquilo, cada culto, cada palavra, cada mensagem, a alma vai sendo transformada, disse Paulo em Romanos 12: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a carne? A carne, olha para o seu irmão e diga: a carne é um problemão. Diga para ela nunca se converte. Por que ela nunca se converte? Porque aqui está o DNA do pecado. O que eu faço com a carne então, pastor? Disciplina ela. Quanto tempo? 3 meses, 90? Não precisa tanto tempo, é só até Jesus voltar. Se você folgar um pouquinho, ela quer assumir o comando. Aí você bota ela para baixo, diga: fica quieta aí, porque o que está reinando é o Espírito, quem governa é o Espírito, quem recebe a palavra é o Espírito. Mas vamos voltar ao centro, escute. Quando Deus sopra, quem é que se levanta? Levanta o homem. A palavra homem é gênero humano, sim ou não? Agora, o homem que se levanta primeiro é o homem macho. O macho vem primeiro. O nome é vermelho porque é Adão. Quando Adão chega no mundo físico, cumpre o Salmo 115, verso 16. Diga comigo assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Deus aos filhos dos homens. Se você aprender isso aqui, vai resolver muito problema na sua vida. Diga comigo assim: a terra não é morada de Deus, não é morada de demônios. Diga comigo: tanto Deus como o diabo só age na terra via homem. Tudo que Deus faz aqui, Deus faz via homem, gente. Deus faz via ser humano, porque Deus não viola a sua palavra. Até para resolver o problema do pecado, da redenção, Deus se fez homem, porque Ele já havia entregue a terra aos homens. Por isso que Jesus nasceu. Em João 10 Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que entra pela porta. Qual que é a porta de entrada no mundo? O nascimento. Para ter direito legal de estar aqui, tem que nascer, sim ou não? Jesus disse o quê? Aquele que não é pastor é ladrão e salteador. Ele não entrou pela porta. Jesus foi enviado para o mundo. Satanás foi expulso e lançado para o mundo. Ele não tem direito legal de estar aqui. Agora escute: quem se levanta primeiro então? Adão. Quem é Adão? Diga comigo: autoridade na terra. Deus diz: a terra vai bater continência para você, a terra se submete a você. Adão manda na terra e Deus manda no céu. Gênesis 2,18, Deus olhou desculpe, e disse: não é bom que o homem esteja, eu vou fazer para ele uma. Agora, se em Gênesis 1,28 a mulher tem a mesma autoridade do homem, por que em Gênesis 2,18 a mulher vem para auxiliar o homem, para ajudar o homem, se ela também tem talento? Por quê? Em Gênesis 1,28, que Deus deu a um, deu ao outro, e isso prevalece até hoje. Tem mulher que tem mais talento do que homem, e com certeza tem. Deus deu à mulher o que não deu ao homem. A pergunta é: por que Eva tem a mesma autoridade de Adão, o mesmo poder de multiplicar, de frutificar, de dominar, de sujeitar, e Deus disse: eu vou trazê-la para ajudar?
Diga para quem está do seu lado, diga assim: porque Deus não estabelece duas autoridades no mesmo ambiente. Não tem como Eva vinha exercer autoridade, porque quando Eva chega, Adão já é autoridade. E quando eu chego num ambiente que já tem uma autoridade, eu só tenho uma coisa a fazer: me submeter a essa autoridade. Por exemplo, essa igreja tem uma autoridade, e não pode ter duas, não pode ter três, não pode ter quatro, não pode ter um grupinho. Essa parte aqui fulano manda, ali ciclano manda, naquele outra parte o outro manda. Não, porque aqui o grupo louvor manda nessa parte, o diaconato manda aqui, o departamento feminino. Não. Aqui só tem uma autoridade. Quando eu desci lá no aeroporto de Barreiras hoje, eu fui recebido pela autoridade. Deus me trouxe de São Paulo e me pôs sob o comando dessa autoridade. Enquanto eu estiver aqui, eu não estou acima dessa autoridade, eu estou abaixo dessa autoridade. Por quê? Porque eu posso ser autoridade lá na igreja que eu sou pastor, eu posso ser autoridade pregando, ensinando, aonde for, a autoridade na palavra, mas a autoridade do governo, aqui o pastor dessa igreja é maior do que eu. A minha bênção aqui passa lá, está vindo do trono, bate lá para chegar aqui. Então eu não posso chegar aqui por cima, eu tenho que chegar aqui por baixo. Por quê? Porque aqui já tem um governo estabelecido. Então diga para o irmão, quando você chegar no ambiente, não se preocupe o que você vai fazer, se preocupe a quem você vai obedecer. Quantos entenderam isso nessa noite? E aí eu tenho um problema. Por quê? Porque lá vem Eva com todo o talento. Imagine Eva chegando: Adão, e aí, como é que está aqui? Você veio na frente, mas eu cheguei. Deixa eu falar. Você tem domínio, eu também tenho. Você frutifica, eu também frutifico. O que você arrumou aqui até agora? Eva, eu botei o nome desses animais, está tudo preparado aqui. E essa aqui, como é que é o nome? Vaca. Não gostei, troca isso aí. Isso aqui muda também. Eva não vem para mandar, Eva vem para cooperar com quem já manda, com quem já Agora preste atenção, a palavra de Gênesis 2,18 é Ezer. Diga comigo, Ezer. Sabe o que significa isso? Aquele que completa. Por exemplo, Deus lhe deu talento na música, Deus te deu talento, o que for. Se Deus te pôs nessa igreja, não importa se o senhor tem mais talento para pregar, para cantar, acima do pastor Nubim, não importa. O senhor tem que pegar todo o talento que tem e ser o Ezer dele. Deus te deu para que o senhor transborde lá, para que o senhor coopere lá. Então o que Deus faz em primeiro lugar? Eva, você vai estar sob o comando. Veja que em Gênesis 2:22 a Bíblia diz assim: trouxe-a a Adão. Não disse trouxe a terra, não disse trouxe ao Éden, disse trouxe-a a Adão. Por que Adão? Porque Adão é governo. Por isso que aqui começa então a entender. Agora nós vamos falar de autoridade. Eu introduzi até agora para a gente começar a falar do assunto. Diga assim: na terra, toda a autoridade de Deus se manifesta através dos homens. No casamento, como é que é? Eu pergunto: tem mulher que domina mais no casamento do que o homem, sim ou não? Lógico, e tem que dominar. Feliz é o homem que identifica o talento que a mulher dele tem e libera, delega para ela aquela área. Por quê? Porque ela opera melhor do que ele. E não foi à toa que Deus deu ela a ele. Deus deu ela para cooperar com ele. E se ele é machista, então ele perde essa cooperação. Está entendendo? Por exemplo, tem mulher que administra dinheiro melhor do que homem. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o salário e dizer: toma na tua mão, não quero nem olhar para isso. E deixar ela administrar. Por quê? Porque ela tem mais habilidade. Irmão, todo homem que ouve a mulher, e a Bíblia diz: a mulher sábia é de
Por quê? Porque a sabedoria que ela tem é peculiar, é a sabedoria para governar. Quando esse princípio é quebrado no casamento, esquece. Eu tenho aqui, princípios para a família cristã. O perigo da quebra de autoridade no casamento. Final de semana agora nós estávamos em Alagoinha, aqui na Bahia, fazendo um seminário, eu e a minha esposa, só sobre família. Tratamos no primeiro dia só com casais, tratando todas as áreas da família, área sexual, área financeira, área de criação de filho, está tudo aqui nesse livro. Aqui eu mostro o perigo de quebrar esse princípio. O perigo do homem achar que a autoridade se impõe. A autoridade não se impõe, a autoridade se conquista. Enquanto o homem deve amar a mulher para morrer por ela, a mulher deve amar o homem para viver para ele, é o contrário. E se você entender isso, acabou, está resolvido o problema. Então o que temos aqui a partir dessa base? Diga comigo, toda autoridade só pode ser exercida via homem. Aí eu aceito isso no casamento, eu aceito que o pai e a mãe é autoridade, eu aceito que o prefeito da cidade é autoridade, eu aceito que o governador é uma autoridade, eu aceito que o presidente da república é uma autoridade, mas quando chega na igreja, não, eu não temo homem. Então você está no lugar errado, irmão. Você está vendo Jesus aqui? Você está vendo o Espírito Santo aqui? Então quem é que governa aqui? Quem é que governa aqui, irmão? Pronto. Agora quem é que governa o pastor? Então o que Deus fez? Pegou da autoridade dele, pôs ali. O irmão disse que é a senhora, irmã? Ó, irmão, não tem nenhum problema se ela tem talento, varão. Então veja, o que Deus fez? Pegou da autoridade e colocou Então a igreja está sob a autoridade divina. Para quê? Para exercer governo, irmão. Simples assim. Agora essa autoridade que Deus estabelece, a ela Deus dá o quê? A visão, a direção. E os demais? Os demais cooperam com essa visão. Qual o problema da igreja? É que todo mundo quer dar pitaco. Está entendendo ou não? Pastor, mas um liderado não pode cooperar com a visão? Não só pode, como deve. O que você não pode é impor a sua visão. Se não for assim, eu não aceito. Demorou, meu irmão, vá-se embora. Porque hoje você quer assim, amanhã você quer, o outro vai querer de outro jeito. Imagine numa igreja só, 3, 4 governos. Aquele grupo ali que é de um jeito, esse aqui que é do outro, esse aqui que é do... Não funciona assim. Não funciona assim. Diga assim, liderado não impõe visão, apresenta a visão. Em 5 minutos eu vou falar um assunto de 2 horas. O dia que os liderados de Eliseu viu que precisava aumentar a congregação, eles não saíram quebrando parede e fazendo não. Eles tinham a ferramenta, tinham o local para pegar a madeira, mas a Bíblia diz que eles foram lá e comunicaram a visão com o líder e pediram a benção. O Senhor deixa a gente aumentar a congregação? Eliseu disse, ide. Um deles, mais juiz do que os outros, diz assim, serve-te de ir conosco, porque quem anda certo não tem dificuldade de ser pastoreado, irmão. Quem anda certo não tem dificuldade de liderança. Agora a soberba, o orgulho, a síndrome de Lúcifer é que não lhe deixa ser corrigido, não lhe deixa ser confrontado. Então eu quero fazer do meu jeito, do meu sentimento, do jeito que eu penso, e se não fizer do jeito que eu quero, eu estou saindo dessa igreja, porque essa igreja tem muito problema. Se você achar uma igreja que não tem problema, não vai para ela, porque toda igreja tem problema, e se você for, o problema chega lá. Não existe igreja que não tem problema, gente. Por quê? Porque nós seres humanos somos problema. Agora na tua família tem problema, na tua cidade tem problema, no teu emprego tem problema. E por que você não largou essa família, não mudou da cidade, não pediu conta do emprego? Só da igreja que eu tenho que sair porque tem problema? Não, diga assim, com problema ou sem problema, não tem picuinha que vai me tirar daqui. Eu vou permanecer firme, eu vou permanecer firme, eu vou permanecer. Sabe por quê? Olha que Paulo escreveu em todas as suas epístolas: suportai uns. E aí? Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: eu sei que você não melhora, mas eu te suporto.
Pronto. É um suportando o outro. Eu te suporto, você me suporta, e o nome do Senhor é glorificado. Glorificado. Um suportando o outro, e o nome do Senhor é glorificado. Quantos pode crer nisso nessa noite? Quantos pode crer nisso nessa noite? Deu para entender o conceito de autoridade? Meus irmãos, eu paro por aqui. Eu sei que vocês todos têm compromisso amanhã, e eu paro dizendo que amanhã nós vamos tratar desse assunto aqui, ó. Prosperidade à luz da Bíblia. Se você quiser amanhã entender o que Deus tem sobre o assunto de prosperidade, o que a Bíblia diz acerca de dinheiro, o que é que Deus pode proporcionar na sua vida, venha amanhã para aprender sobre isso. Eu tenho aqui, ó, 2 livros sobre autoridade. Esse você precisa levar, e eu devo ter só uns 10 exemplares aí. O outro lado da moeda: o perigo do abuso de autoridade. O perigo do abuso de autoridade. Para quem quer liderar, um marido abusivo, um pai abusivo, um líder de departamento abusivo, um pastor de igreja abusivo, você precisa entender o que é abuso de autoridade. Para as mulheres, eu tenho da minha esposa a autoridade espiritual e a mulher cristã, e saindo da sombra, mulheres com propósito, para você entender que Deus te chamou como potencial, e você pode fazer muito mais no reino de Deus. Depois nós temos escatologia bíblica, que eu mostrei, família e a promessa para a geração. Deus é um Deus geracional, viu? Salmo 112, as 12 bem-aventuranças. Pastor Edir, quanto custa cada livro desse? Um livro desse custa R$35. Se você levar 5, levando o outro lado da moeda, e levando mais 4 livros, eu vou lhe fazer R$150. Esse aqui custa 55, eu vou lhe fazer R$50. Esse aqui custa 35, eu vou lhe fazer R$25, para você escolher 4. Não, mas eu quero levar todo o kit. Eu faço os R$25 aqui, e 50 aqui. Você pode pagar até em 3 vezes no cartão, levando o kit. Pastor Edir, eu não quero o kit, eu quero um livro só. Não tem problema, você vai levar um livro só, custa R$35. Amém, meus irmãos? Agora deixa eu adiantar um assunto para vocês. A Bíblia diz que eu devo repartir o material com quem vos reparte o espiritual. Eu reparti 1h20 com você, agora o espiritual. Passa lá e reparta o material comigo, levando um livro e sendo abençoado para a glória de Deus. Muito obrigado, pastor. Desculpa, irmãos, o horário, mas vocês estão de parabéns pelo temor que tiverem em estar ouvindo a palavra. Muito obrigado. Pastor Oju. Olha, pastor Edir, quem manda de mim aqui, ó. Deixa eu falar pro cara. Todo mundo aqui diz que eu mando no pastor. Não, pastor, eu não mando nele. Então tem que mandar. Gente, que honra, né? Receber o pastor Edir Vinagre aqui. Quando o Nubi me falava do Senhor ministrando, eu sabia que ia ser tremendo, mas é poderoso. Transforma todo mundo. Como ele disse, é a janela, o que me chamou a atenção, a janela da carne e a janela da alma, né? E o Espírito vai lançando. E hoje nós saímos daqui como renovados. Quem está prevalecendo? O Espírito. Então, assim, vem amanhã, convide mais uma pessoa. Está um pouco quente, não está? Mas aqui até que está mais fresquinho aqui na frente. Chegue cedo. Traga uma pessoa para ser abençoado, porque o pastor veio de longe para trazer direção para as nossas vidas. Deus levanta homens para nos dar direção, para nos levar no propósito dos céus. E o Senhor é um homem a qual, não vou te elogiar tanto, que eu não conheço muito, aprendi isso, mas o Senhor é uma bênção, nos abençoou aqui nessa noite. Gente, eu preparei um lanche ali para vocês, um cachorro quente, eu quero que todos passem, comam, sabe? Fique à vontade, converse, compre o livro do pastor, porque eu já li, eu acho que uns 3 livros dele. O pastor Vanúbio, toda vez que vem da conferência, traz, ó, um tanto de livro. Tem um que eu até emprestei para a Marisete,
E esse outro da sombra, eu emprestei para a Nalvinha da sobrancelha. Então, assim, eu sempre vou lendo e vou compartilhando com quem quer. A irmã Maria também já leu um dele, não sei se ela terminou. Então, assim, seja abençoado, viu? Através do livro do pastor, amém? Queridos, amanhã vamos estar aqui e vamos fazer de tudo para a gente chegar bem cedo, para a gente poder deixar o pastor Edir ministrar bem à vontade. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Moisés, já é um nosso amigo, já é conhecido aqui da família Maab. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Pastor Vanderlan, Deus abençoe. Pastor Renato, Deus abençoe. Pastora Jane, Deus abençoe. O irmão Moacir, Deus abençoe. Manuel Messias, a todas as pessoas que estão aqui conosco, a igreja do bispo John Kennedy também, que tem as pessoas que estão aqui, Flávia, que veio aqui hoje, é nosso convite também. A todos vocês, que Deus abençoe de forma poderosa. E amanhã nós estaremos aqui novamente para a glória de Deus. Pastor Deusdete, sobe aqui, nos abençoe em nome de Jesus. Quero cumprimentar a todos com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar ao nosso Deus, vamos agradecê-lo por essa bênção, por tudo que nós ouvimos e aprendemos aqui nesta noite, que possamos guardar em nosso coração. Amado Deus, poderoso dos céus e da terra, aqui estamos, ó Deus, te louvando, bendizendo o teu santo nome, por tudo que ouvimos aqui nesta noite. Senhor, guarda-nos, ó Pai, nos ajude, meu Deus, ó Pai das luzes, a executar, a fazer, a realizar aquilo que aprendemos nesta noite. Estabelece, meu Deus, a tua graça sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre o teu servo, pastor Edir Vinagre, que aqui ministrou, ó Pai. Meu Deus querido, também te pedimos, conduza cada um de volta para suas casas, cobrindo, Senhor, com a tua potente mão, concedendo, ó Deus, a todos um sono tranquilo, agradável e reparador. Sim, meu Deus, e ao despertar pela manhã, que sejam bênçãos por onde passar, que seja um instrumento nas tuas mãos, ó Pai Santo e Justo, que seja para a glória e louvor do teu santo nome. Assim, meu Deus, nós te pedimos, também já te agradecendo, em nome de Jesus, amém.